e os 7 segundos, como sempre, estamos antenados também com a questão, né, da política alagoana. E a gente abre a partir de hoje, o primeiro convidado de hoje, para falar sobre o governo do estado de Alagoas, o primeiro candidato oficialmente, porque a gente vinha fazendo ali os pré-candidatos, sempre dando entrevista por aqui. Hoje a gente fala com o candidato já ao governo. A partir de ontem, as eleições começaram de forma oficial para todo o estado de Alagoas. E a gente tem a honra de trazer o ex-presidente da República, hoje senador e candidato ao governo, Fernando Collor de Mello. Muito conhecido, não precisa nem de apresentação, mas está aqui sendo apresentado oficialmente no Na Mira da Notícia desta noite. Muito boa noite, senhor Fernando Collor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ângelo, muito obrigado ao Marcos, muito obrigado ao Cássio Kiss, né? Muito obrigado a todos vocês que fazem a 96 FM, é uma alegria muito grande voltar a esta rádio que conheci nos seus primórdios, no seu início, com o saudoso e querido conselheiro Jorge Assunção. E estar aqui com você hoje, Ângelo, é para mim também uma alegria, num programa líder em audiência, que é o seu É na Mira da Notícia, ou Na Mira da Notícia, para nós trocarmos ideias sobre os pontos que você abordar. Muito bem, o senhor é candidato ao governo de Alagoas pelo PTB, tem como vice o Leonardo Dias do PL, né? Inclusive a gente vem acompanhando todo esse cenário político nos últimos meses. E aí muito eleitor pergunta, por que o Collor se inventou de ser candidato a governador? Ele era senador, ele tem feito um trabalho no Senado Federal, o que levou ele a tomar essa iniciativa? Aliás, quando a gente vai olhar, senador, sempre o senhor foi visto como um bom orador, uma pessoa de uma grande eloquência, né? Sempre falando muito bem, que fala até nos gestos, né? As pessoas se contagiam muito com o senhor quando o senhor fala. Inclusive, a gente tem essa curiosidade, porque o senhor sempre respondia ali nas redes sociais, não, vou pra reeleição. E de repente agora, o senhor é aquele candidato surpresa, porque na última vez que o senhor candidatou ao Senado, o senhor em 40 dias, 28 dias, foi eleito senador da República, tirou o Ronaldo Lessa naquela época, um negócio surpreendente. Foi. O senhor é o candidato surpresa, efeito surpresa, que as pessoas tomam aquele susto, assim, os adversários? Não, mas nada disso foi planejado. Tanto a minha eleição, num período de 28 dias, como essa agora, que eu seria candidato ao Senado, naturalmente, mas depois tornei-me candidato ao governo do estado, tudo isso foi obra do destino, não é? O destino nos conduz, sobretudo na política, a certos rumos que às vezes a gente não está planejando seguir. E desta feita agora, como eu disse, minha candidatura natural seria ao Senado, mas eu percebi que havia um apelo, uma solicitação do pessoal, mesmo o pessoal mais humilde, a quem eu chamo muito carinhosamente de minha gente, até empresários, até os pequenos produtores rurais, os grandes empresários, enfim, todos falando, dizendo assim, não, você tem que ser candidato ao governo, E aí eu fui ouvindo aquilo e, naturalmente, eles dizendo que era necessário um candidato ao governo que tivesse experiência, que tivesse maturidade, que soubesse levar adiante, não é, essa difícil travessia que nós estamos vivendo hoje no Brasil, em função dessas efemérides todas que nós estamos vendo, seja a pandemia, seja essa guerra agora na Rússia contra a Ucrânia, enfim, e que tempos difíceis nós estamos vivendo. Então, queriam alguém com essas características e achavam que eu as tenho. E então me decidi ser candidato ao governo, até essa decisão, por obra do destino, mas que foi tomada por mim, alicerçada no fato de que o presidente Bolsonaro, que é o meu candidato a presidente, não tinha no estado um palanque para poder recebê-lo. Porque, em geral, nos estados, os palanques dos candidatos a presidente são sempre coordenados pelo candidato ao governo que apoia o candidato a presidente da República. Então aí nós instalamos o palanque do nosso presidente Jair Bolsonaro na sua candidatura à reeleição e foi assim que nasceu. Muito bem, o senhor falou do Bolsonaro aí, eu vou entrar logo nesse tema do Bolsonaro, né? Porque os seus adversários já estão usando aí algumas falas que o senhor criticou o Bolsonaro 2 anos atrás, para aquelas falas que o Bolsonaro às vezes soltava, né? Que ele tinha às vezes soltava umas palavras que perturbava o pessoal e o presidente às vezes ele se afobava um pouquinho ali na saída da casa, né? Em Brasília, ele falava muito e xingava às vezes o pessoal e criticava a esquerda. E teve aquela questão alguns pontos que o senhor foi até criticou no passado o Bolsonaro. Mas o senhor foi se aproximando do Bolsonaro nesse período de pandemia e foi aumentando essa amizade. Por que o senhor
defende o Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, porque é o único candidato a presidente que defende, não é, a pátria, a família, a liberdade, a vida, não é? Isso é fundamental, e esses valores todos nós brasileiros carregamos dentro de nós. É preciso apenas despertar esses sentimentos para que eles aflorem ao seu consciente e o seu consciente lhe faça decidir entre aquele que defende a vida, que defende a liberdade, que defende a pátria, que defende a família, para se votar em Bolsonaro. Quanto a isso, que as pessoas disseram que eu criticava o presidente Bolsonaro, eu não criticava, eu apenas dava sugestões, porque eu via que o governo não estava construindo uma base parlamentar que lhe desse sustentação política. E isso eu havia vivido, não é? Eu fui afastado da presidência da República em função de não ter dado atenção à composição majoritária dentro do Congresso Nacional de deputados e senadores que apoiassem as propostas e os projetos que foram, inclusive, aprovados nas urnas. E isso me levou, então, essa falta de conexão, essa falta de adesão a mim, por parte dos senadores e deputados federais, foi o que levou ao meu afastamento. Então eu estava vendo isso muito claro diante de mim. Eu dizia, eu já vivi esse momento. E eu falava muito, o presidente precisa acordar. Presidente, acorde, presidente, monte a sua base de sustentação. Não deixe fugir das suas mãos essa relação que tem que haver entre o executivo e o legislativo, na questão específica de governar, bem como também o judiciário, mas na arte de governar tem que estar sintonizado com o legislativo. E aí eu falava sobre isso, o pessoal levava isso na conta de uma crítica, né? E em relação a algumas declarações que ele dava, eu dizia também que ele poderia deixar de fazer aquelas entrevistas diárias, 2 diárias, né? Uma na saída do Palácio da Alvorada, residência do presidente, e outra na chegada ao Palácio da Alvorada, né? Então ele sempre dava aquelas entrevistas e as entrevistas não estavam caindo bem, não estavam, enfim, sintonizadas essas declarações com o sentimento da população. Então eu dizia, olha, eu acho melhor não dar essas entrevistas, enfim, sempre no sentido de colaborar, de ajudar, e a gente, quando é correligionário, né, a gente ajuda, não é só com elogios o tempo todo, a gente ajuda também fazendo uma crítica construtiva quando ela é necessária. E o presidente da República fez rigorosamente, não sei se foi pelo que eu falei, acredito até que não, que tenha sido uma decisão dele, né, de mote próprio, e começou a construir então a sua base de sustentação, que hoje lhe dá tranquilidade para governar o país. Muito bem, eu pergunto, senhor, por que o senhor vota no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro foi chamado pela muita gente de genocida, que escondeu a vacina, que não comprou a vacina, que é mentiroso. Ou seja, existem vários adjetivos para o Bolsonaro, para as pessoas não votarem nele. Por que o senhor vota no Bolsonaro? Bom, eu tenho aqui, por exemplo, 14 motivos, né? O meu número como candidato ao governo do estado é o 14. Então, dentre tantos outros motivos, eu elenquei aqui 14 motivos porque apoio o Bolsonaro. Em primeiro lugar, porque essa questão da vacina. O pessoal dizia, não, ele é contra a vacina, é contra isso, é contra aquilo. Não, ele sempre foi a favor de que as pessoas tivessem o direito de dizer, eu quero ser vacinado ou eu não quero ser vacinado. É isso que ele defendia, a liberdade do livre-arbítrio das pessoas de poder decidir por si, não é? E a prova de que ele atendeu a demanda que havia da população pelas vacinas é que ele encomendou e pagou 500 milhões de doses de vacinas. 500 milhões de doses. Então hoje no Brasil não há ninguém que diga, não, eu não fui vacinado porque cheguei no posto e não tinha vacina, ou porque a vacina não era suficiente. Não, todos os brasileiros e brasileiras que quiseram se vacinar encontraram sempre nos postos de saúde a sua vacina para atender a sua necessidade. Além disso, é o presidente do Auxílio Brasil de R$600, que já começou a ser pago, e que só aqui em Alagoas atende a cerca de 520 mil famílias que estão na situação de extrema pobreza.
É o presidente que, por exemplo, para Alagoas, entregou 16 mil casas, beneficiando 64 mil pessoas. É o presidente que criou o Auxílio Gás e destinou para mais de 152 mil famílias alagoanas. É o presidente que assegurou o andamento das obras do Canal do Sertão. É o presidente que garantiu e ampliou o acesso ao programa do leite. É o presidente que apoia o agro e a agricultura familiar em Alagoas. É o presidente que criou o voucher caminhoneiro de R$1.000 por mês. É o presidente que zerou os impostos federais do diesel e do gás de cozinha, fazendo inclusive uma grande campanha para que nos estados os governadores também reduzissem o seu ICMS, que incidia sobre o preço do diesel, do gás e do gás de cozinha e do combustível em geral. É o presidente que criou essa coisa simples, né, chamada PIX. E isso, eu no começo disse assim, bom, mas a população não está muito ligada nessa questão do PIX. E quando eu vejo, outro dia, parando aqui no sinal, eu vi uma pessoa pedindo alguma ajuda e no cartaz estava escrito: o meu Pix é tal, né? É tal. O ambulante já vende no Pix. Já com Pix, né? É o presidente que concluiu a duplicação da ponte Alagoas-Sergipe, é o presidente que aumentou em 33% o piso salarial do professor, é o presidente que garantiu recursos e assegurou a duplicação da BR-101, é o presidente que finalmente, para fechar, um fecho de ouro, que defende Deus, pátria, vida e liberdade. E é por isso que eu voto em Bolsonaro de novo. Muito bem, as pesquisas apontam o Lula sempre na frente aqui em Alagoas do Bolsonaro. O senhor acha que o Bolsonaro consegue reverter essa situação nas pesquisas eleitorais contra o... Sim. Ele Lula? Aqui em Maceió, por exemplo, ele já reverteu. Em Maceió, Bolsonaro está bem na frente, né? E no interior, ainda estamos um pouco atrás. O presidente Bolsonaro ainda está um pouco atrás do outro candidato, mas a distância vem diminuindo a cada semana. A gente percebe, a gente sente, vê as pesquisas que são feitas município por município, região por região, e a gente percebe o crescimento da candidatura do presidente Bolsonaro. Então eu acho que vai ser muito importante que todos nós estejamos juntos e unidos para defender esses nossos valores e, sobretudo, dar condições ao presidente Bolsonaro de concluir todo o seu projeto de governo. Muito bem, eu vou fazer aqui a gente fez um cálculo aqui, que o senhor não é a primeira vez que o senhor é candidato ao governo de Alagoas. É a primeira vez, aconteceu há 36 anos atrás, em 86, quando o senhor foi eleito, a segunda aconteceu em 2002, a terceira em 2010, a quarta agora em 2016. Ou seja, além de toda essa experiência, qual a diferença do Collor, que governou há 36 anos atrás Alagoas, para o Collor de hoje? A diferença é grande. A diferença é só o número de anos que me separam do momento em que eu fui eleito governador pela primeira vez para o momento em que agora estou disputando o governo pela quarta vez, não é isso? É que me dá esse ânimo, não é? Com mais experiência, com mais maturidade, com mais conhecimento. Afinal, cheguei à presidência da República graças a Alagoas, graças ao governo que eu realizei naquela época, que me fez uma catapulta, não é, para me levar à presidência da República na primeira eleição direta para presidente, depois de quase 30 anos sem que ao povo tivesse sido dado o direito de eleger pelo voto direto o chefe do Poder Executivo, no caso o presidente da República. Então, eu devo muito a Alagoas e eu acho que eu posso colaborar bastante com o Estado e com o seu desenvolvimento, não é? Com essa visão que eu tenho de futuro e com um olhar social. É isso que eu posso oferecer e dizer que aquilo que eu já fiz em termos de desenvolvimento, em termos de abertura, em termos de fortalecimento da iniciativa privada, em relação ao pequeno agricultor, em relação, enfim, a todas essas áreas de infraestrutura que nós realizamos, foi com base nisso que nós podemos dizer que iremos também repetir todas essas ações que deram certo aqui, se eleito for governador do estado. Muito bem, a gente está entrevistando aqui a primeira entrevista dessa sequência com todos os candidatos ao cargo de governador de Alagoas. O primeiro é o Fernando Collor, do PTB, que concede essa entrevista aqui no Na Mira da Notícia, na sua Rádio 96 e o Grupo 7 Segundos de Comunicação.
Candidato, eu queria fazer outra pergunta ao senhor. Alagoas, o Renan Filho deixou o governo, muito bem avaliado, muitas mudanças aconteceram em Alagoas, são fatos inegáveis, mas tem números ainda que precisam mudar, né? Nós ainda concentramos na educação problemas no analfabetismo, problemas na questão de criação de creches públicas, nós temos problemas também na questão da estrutura da rede pública de ensino. Como é que o senhor, sendo governador, o que o senhor pretende fazer para a educação do estado? Bom, pretendo dar uma atenção absoluta a esse tema que é fundamental para qualquer país que queira se desenvolver de forma harmônica, de forma que abranja o maior número de pessoas que estejam contempladas nesse programa, que é a questão da educação. Alagoas, infelizmente, tem o pior índice no que diz respeito ao analfabetismo. São 17% da população acima de 14 anos é analfabeta em Alagoas. Alagoas é o último lugar, quer dizer, aquele que está mais atrasado nesse conceito da alfabetização ou não de jovens e de pessoas em geral. Então nós vamos dar, como eu fiz como do presidente da República, dar uma atenção muito especial quando nós criamos o programa SIAC, os Centros Integrados de Atenção à Criança, em que nós tínhamos uma escola de ensino integral, a criança chegava às 7h30, saía às 5 horas da tarde, com 4 refeições por dia, com médico dentro da escola, dentista dentro da escola, com também lições de arte, teatro, de pequenos ofícios, num acordo que nós fizemos, no convênio que nós assinamos com o Grupo S, né, o Grupo SESI, SESC, SENAC, enfim. Então, infelizmente, depois que nós saímos, esse programa foi descontinuado. E esse era um programa que realmente dava ao jovem, dava àquele que estava ali recebendo todas aquelas instruções e lições, a certeza de que estavam num caminho certo para ter um lugar ao sol, tão logo pudesse concluir o seu curso. De modo que a educação é fundamental. Nós precisamos também agregar à educação a inovação, porque hoje não é mais uma relação do professor com o aluno, com a aluna. A relação direta é uma relação que passa pela tecnologia, que passa hoje pelos tablets, que tem não é somente o hardware, mas que tenha um bom software, de modo a que as crianças possam acompanhar pela tela do seu tablet, tablets naturalmente fornecidos pelo Estado, e acompanham a professora. E ao mesmo tempo, ao final de cada lição, lição de disciplina A, B ou C, no próprio tablet ele encontra uma verificação de aprendizagem. Tem uma espécie de uma prova em que o rapaz, a moça, o jovem que esteja ali sentado na sala de aula possa responder aquele teste para saber se ele entendeu bem, se compreendeu bem a lição que acabou de ser lhe ministrada. Então isso é uma coisa fantástica, que nós temos aí um novo mundo, né, inteiramente aberto para a juventude. Aqui em Alagoas nós temos grandes projetos de startups que estão fazendo o maior sucesso, né, de empreendedorismo, como essa Tracto, que é um projeto fabuloso do Paulo. Enfim, então nós temos que agregar essas inovações todas que nós temos à nossa disposição para trazer para a educação, e não somente para ela, mas sobretudo para ela. Muito bem, candidato Fernando Collor. A gente vê e ouve muito, né? Há um desemprego alto depois da pandemia, mas Alagoas já arrasta por muitos anos com essa questão da falta de emprego, de indústrias, de oportunidades realmente para o jovem e até mesmo para aquele que está chegando na fase de idoso, né? Tem muitas empresas que não querem nem mais contratar e as pessoas ficam aí sem conseguir se aposentar, sem conseguir um trabalho no mercado. O que o senhor, como governador, pretende fazer para gerar mais emprego em Alagoas? Bom, nós precisamos qualificar a mão de obra, em primeiro lugar, né? Qualificar a mão de obra. A gente vê nos concursos que são realizados aqui em Alagoas um fato que nos deixa extremamente preocupados, porque o concurso é aberto nacionalmente para quem quiser vir e fazer o concurso. E o que nós vemos é que esses concursos, a maioria das pessoas que passam no concurso são pessoas vindas de fora.
que tem uma qualificação maior do que o nosso jovem, a nossa juventude, e com isso alcançam resultados que lhes permitem chegar ou ascender a uma função pública que seja bem remunerada. De modo que a grande dificuldade é nós termos uma mão de obra qualificada, porque senão nós vamos ficar nessa mesmice de aqui só ter um emprego para a pessoa que tem pequenos ofícios, e nós queremos que essa que tenha pequenos ofícios aprenda a qualificar o seu ofício de modo a ser convidado, a ser contratado por empresas que vêm aqui e que desejam uma mão de obra qualificada, que é o principal entrave ao avanço da nossa infraestrutura, é exatamente a falta de mão de obra qualificada. Muito bem, eu queria informar também que a gente está em rede lá com a Nova Farol em Palmeira dos Índios. Um abraço para Palmeira dos Índios, pode mandar um abraço. Um abraço para todos vocês que estão aí ouvindo essa entrevista lá aí de Palmeira dos Índios. Um grande abraço. Terra de Chucurus. Terra de Chucurus. Muito bem, 18h34, Fernando Collor respondendo as perguntas aqui do nosso programa Na Mira da Notícia, é o primeiro convidado. Vamos falar de saúde. Saúde é um problema sério, né? Quando você precisa, você só sabe que é o problema quando você precisa do SUS, quando você precisa do hospital, né? Inclusive o governador Renan Filho entregou vários hospitais novos, mas há uma preocupação da manutenção desses hospitais. Se o senhor for eleito, o senhor vai fazer o que com os hospitais? Vai manter o que está sendo feito? Vai ampliar o atendimento? Porque existe hoje, por exemplo, você precisa de uma angioplastia, aí você tem que ir para Cururipe. Você mora em Arapiraca, vai para Cururipe. Você mora em Maceió, vai para Cururipe. É verdade. Falta, por exemplo, leitos, né, de UTI, cardiológicos. Né? Falta muita coisa na rede de saúde que precisam ser regularizadas e investidas. Falta também estrutura no próprio HGE, que é sempre uma pauta cansativa, né? São mais de 40 anos virando pauta de jornais, as pessoas nos corredores, a dificuldade de estrutura para se trabalhar. O que o senhor vai fazer sendo eleito? Vai mandar no dia 1º de janeiro lá já virar a chave lá na saúde? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que credenciar essas unidades todas junto ao governo federal para poder entregar à população alagoana hospitais que funcionem, né, com atendimento público de qualidade. Então, isso é fundamental, porque com isso os hospitais terão os recursos necessários, ou esperamos que necessários, para poder colocar essas unidades que foram recém-construídas em funcionamento pleno. Eu fico mais pensando mais num outro tipo de atendimento médico, de atendimento à população, não é? Como essa ideia do SUS. Então seria capilarizar tudo que fosse possível, capilarizar em todos os municípios alagoanos, não é? O atendimento básico de saúde, para que a pessoa não precise ir ao hospital. As pessoas estão indo ao hospital, está acontecendo isso lá no HGE, que você, como disse, é uma tragédia, e que eu às vezes me pergunto, mas por que não pegaram parte desses recursos que gastaram, investiram na construção de hospitais que parecem hotéis, né, até pela sua monumentalidade, né? Por que não fizeram mais UPAs, né, unidades de pronto atendimento? Por que não recompuseram o Hospital Geral do Estado, o nosso HGE, que é sempre aquela situação, como você disse, a manchete periódica dos jornais, de rádios, de televisão, o que acontece no HGE, aquilo ali é uma cena de terror, não é? E não por culpa daqueles que lá estão trabalhando, porque os que estão lá trabalhando, os médicos, os enfermeiros, os assistentes, estão todos eles dando o maior sacrifício possível para fazer o atendimento à população que procura aquela unidade. Mas nesse sacrifício todo, eles poderiam estar sendo recompensados com uma estrutura que pudesse dar atendimento e vazão a todos aqueles que estejam necessitando de um atendimento médico. Então, é preciso também nós colocarmos em dia o pagamento das entidades conveniadas com o Estado, não é? As entidades filantrópicas, as entidades que tratam da questão da saúde em Alagoas e cujos convênios não vêm sendo cumpridos pelo governo do Estado. Nós precisamos colocar isso em dia para tornar essas unidades também eficientes no atendimento à população. E claro,
nós precisamos fazer com que elas funcionem. Mas para fazê-las funcionar, nós precisamos não somente do cimento, nós precisamos do sentimento do que as pessoas passam cada vez que elas chegam a um hospital. Não é? O sofrimento pelo qual elas passam. Então é preciso ter sentimento. E o sentimento se dá com a preocupação de comprar os equipamentos corretos, adequados. Significa ter uma estrutura médico-hospitalar, não é, de qualidade, de vanguarda. E isso que você disse é exatamente o que acontece hoje em dia. Tudo vai para Coruripe, onde tem um hospital que atende muito bem a população, que é o hospital do nosso ex-deputado, e agora tem um filho candidato a deputado estadual, que é o Chicão. Então, não somente a questão da angioplastia, que você citou com muita propriedade, mas também uma questão ortopédica. Se a gente quebra aqui uma perna, a gente tem que ir lá no Chicão, em Coruripe, para chegar e ser atendido numa questão de ortopedia. Então, tendo Maceió, tendo essas unidades novas aí, mas sem condições de atender a população. Então, nós precisamos dar funcionalidade a essas unidades e poder, assim, atender a demanda da população que necessita do apoio médico para poder curar as suas doenças ou os seus acidentes. Muito bem, eu vejo que o senhor anda muito no estado de Alagoas inteiro, inclusive o senhor vai muito a Arapiraca, inclusive há informações que eu cumpro a agenda lá amanhã. Isso. Como é que o senhor analisa? Vamos para o interior. Arapiraca é o segundo maior polo industrial, comercial do estado, mas às vezes falta visão dos governadores gestantes investir em estrutura, logística, né? A questão de um novo território ali, um parque industrial. Falta estrutura de água, a cidade até hoje vive rodízio com 2 adutoras, não tem uma entrega de água de qualidade. É verdade. É um problema sério, a energia elétrica também é outro problema. O senhor como governador, o senhor vai ter uma demanda muito grande. Então, sem dúvida. O que o senhor tem ouvido de Arapiraca que o senhor pode prometer, não prometer, mas ser um plano de governo? Não, Arapiraca precisa exatamente disso, não é? De novas indústrias, mas que possam essas indústrias, né, serem instaladas com a tranquilidade necessária de que vão ter abastecimento d'água, que vão ter ramificação de rodovias, o que em Arapiraca não é muito difícil, porque Arapiraca está num centro estratégico geograficamente do estado de Alagoas e muitas BRs e ALs cortam o território arapiraquense e do Agreste em geral. Mas a gente vê também, por exemplo, em Limoeiro de Anadia. Em Limoeiro de Anadia, o prefeito Marlan, ele criou o polo industrial dele lá no território de Limoeiro de Anadia e já tem várias indústrias lá instaladas, várias, e grandes indústrias com 400, 500, 600, né, funcionários capacitados, todos eles muito bem capacitados, e enfim, e ele tem água em excesso. É impressionante isso, porque Limoeiro está grudado com Arapiraca. E Limoeiro de Anadia não falta água. Tem água a rodo, né? Como a gente diz popularmente. E Arapiraca tem carência de água. Então nós precisamos, a questão do Canal do Sertão, quando foi planejado lá atrás por mim, quando presidente da República, mas que vem ao longo dos anos andando a passo de Guiné, e hoje está, 30 anos depois, parado no meio se não fosse o presidente Bolsonaro, ele teria sofrido solução de continuidade, a construção do canal, mas nós já saímos lá de Delmiro, Água Branca, e estamos hoje em São José da Tapera. E agora esperando que os projetos sejam, veja bem, projetos, quando esses projetos já deviam estar prontos, os projetos executivos, há muito tempo, para que se pudesse licitar a obra e poder colocá-la em andamento. Então, esse Canal do Sertão, ele termina em Arapiraca. E o que nós desejamos no projeto, mais do que no que nós desejamos, o que está planejado é que as águas do Canal do Sertão sirvam à comunidade arapiraquense. E nós temos condições para isso. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma vazão de 43 metros cúbicos por segundo das águas do canal, e a Arapiraca precisaria de 18 ou 19 metros cúbicos por segundo para o abastecimento de que a cidade carece. Então há água suficiente para isso. O que faltou, o que não houve, foi a atenção devida à continuidade e à celeridade das obras desse canal, que é uma obra extremamente importante
para a agricultura e para a indústria do interior do estado. Muito bem, estamos conversando com o Fernando Collor, primeiro candidato sendo entrevistado, sabatinado aqui no Na Mira da Notícia, candidato de segurança pública. A gente está vendo os fatos nos últimos dias, inclusive a morte dessa jovem do aplicativo que foi morta covardemente. O Estado é preciso ter uma atenção redobrada, né, com a questão da segurança pública. Houve grandes investimentos nos últimos anos para poder reduzir esses dados que eram horríveis para o Estado de Alagoas, que eram o mais violento do Brasil e do mundo. E agora a gente está numa situação mais confortável. O senhor vai combater o crime mesmo? O senhor é homem de coragem para peitar a bandidagem aqui de Alagoas? Eu quero saber. Não só de Alagoas, mas também do Brasil, né? Outro dia estavam noticiando aí, relembrando a Operação Traíra, que eu, como presidente da República, autorizei, que é Traíra por causa do rio Traíra, que fica na divisa com a Colômbia, e aí uns guerrilheiros das chamadas Farc colombianas, né? Forças Armadas Revolucionárias colombianas, estavam na outra margem, e na margem do Brasil, no território brasileiro, havia um pelotão que fazendo o seu trabalho de fiscalização, enfim, o trabalho que é próprio da defesa das nossas fronteiras. E lá, esses guerrilheiros atravessaram o rio, assaltaram o nosso pelotão, mataram soldados nossos, levaram os armamentos, não é? E, enfim, voltaram para o território colombiano. E aí o ministro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha estiveram comigo dizendo, bom, o que é que aconteceu isso, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, nós temos que revidar isso de uma maneira extremamente vigorosa. Não, mas tem os canais diplomáticos. Eu falei, os canais diplomáticos, deixa que a diplomacia vai tomar conta, mas essa operação tem que ser realizada. Era uma operação reservada, uma operação secreta praticamente, né? Agora já deixou, depois desses anos, de sê-lo, por isso que eu estou falando publicamente sobre ela. E aí foi a Marinha, foi a Aeronáutica, foi o Exército, buscaram esses guerrilheiros, né? Acabaram com esses guerrilheiros, recuperaram todas as armas que haviam sido roubadas por eles e voltaram aqui para o nosso território. Então, foi uma demonstração muito clara do então presidente Fernando Collor de que o uso e a utilização da força, quando necessária, deve ser utilizada e vai ser utilizada também aqui como governador do estado. Eu me lembro que quando eu assumi a última vez, quando eu assumi o governo do estado, lá atrás, né? Naquela época havia a questão dos coronéis do sertão e tal, crimes políticos, né? Enfim, era uma situação extremamente grave. E aí, eu quando assumi, eu pedi para o meu secretário de Segurança e o comandante da Polícia Militar que eles chamassem para uma conversa comigo no Palácio os chamados coronéis do sertão que estavam de tempos em tempos envolvidos em crimes políticos, né? Aí eu disse a eles, olha, eles chegaram todos muito ressabiados, temerosos. Um deles disse que, para o meu secretário de Segurança, que achava que aquilo seria uma cilada, que era para o governo, enfim, dar fim à vida deles, e não era isso. Eu quis apenas passar a mensagem que chegou a eles de minha própria voz, eu olhando para cada um deles, lá no Palácio do Governo, no antigo Palácio, em que eu disse, olha, seu fulano de tal, se acontecer algum crime na sua área, na sua região, eu vou mandar prendê-lo. Você, se acontecer alguma coisa na sua região, eu mando prendê-lo. Aí eles disseram, mas e se o crime não for a gente? Eu falei, depois a gente apura. Se não for, os senhores serão soltos. E aí um outro disse, e se for amigos seus? Um que era da região de Pão de Açúcar. Eu falei, amigos meus, eu tenho 2 amigos lá que me ajudaram na campanha de governador. Os 2 estão aí vivos, né, e atuantes. Um que era o Cacalo, que era da Fazenda, recém-concursado para a Fazenda Estadual. E o outro, o atual prefeito de Pão de Açúcar, que é o Jorge Dantas. E os 2 são recém-concursados, estavam fazendo a campanha, né, como pessoas recentemente admitidas no serviço público, e não me consta que eles tenham nenhum passado de violência, disso ou daquilo. Então,
fica aqui o recado para os senhores. Qualquer coisa que aconteça na região em que os senhores politicamente têm influência, eu mandarei prendê-los. Se não tiver nenhuma culpa, eu mando soltá-los. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer aos senhores para tomarem conta dos seus adversários, para que não deixe que nada aconteça com eles, porque os senhores serão responsabilizados. Então, esse é o meu modo de agir de uma maneira aberta, franca, e todos sabem que, em relação à segurança, a linha é dura. A linha é dura. O senhor é o homem... Bom, combatente. Agora, que dizem, né? Candidato, 18h48, deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. O senhor conversa muito com o Bolsonaro sobre as eleições em Alagoas. O Bolsonaro vem aqui pro seu palanque mesmo, vai subir, vai dizer que o Collor é meu candidato. Mas ele já disse isso por atitudes, né? Muito. A gente fala aqui, uma foto vale, uma imagem vale por 1000 palavras, né? Então a imagem dele, não é, estando eu ao lado dele, na motociata, né? No chamado Grupo Diamante, que é aquele grupo restrito, onde andam os seguranças no formato de diamante, assim, com um polígono, e eu lá estava ao lado dele, né? Depois, na carreata que nós fizemos, o único político que estava com ele, fazendo a carreata toda que nós fizemos, né? Além da motociata que demorou quase 2 horas, estava eu, né? E a maneira como o presidente sempre vem me tratando e vem demonstrando o seu interesse. O PL, o partido dele, do presidente Bolsonaro, está coligado conosco, não é? E nós temos o nosso vice-governador, que é o vereador Leonardo Dias, pertence ao PL, que é o partido do presidente. Então, não há nenhuma dúvida quanto ao fato de que o presidente da República tem sim aqui o palanque que é dele, que é o palanque do candidato ao governo do estado, chamado Fernando Collor de Mello. Então isso vale mais do que qualquer coisa que digam aqui ou acolá. O importante é que nós possamos trabalhar seriamente e de forma muito, muito atenta para que o presidente Bolsonaro saia de Alagoas com uma vitória. Muito bem, o senhor foi adversário do Lula lá em 89. O Lula virou presidente da República, né? Passou 8 anos no poder. O senhor até, eu acho que manteve contatos como ex-presidente com o Lula. Por que o senhor acha que o Lula se perdeu, no seu ponto de vista, que hoje não seja um candidato que o senhor apoiaria? O presidente Lula, ele se elegeu em 2002 com base num gesto que ele fez quando assinou aquela carta aos brasileiros, né? A carta aos brasileiros que ele ofereceu ao alvitre da população era uma carta que professava todos os sentimentos liberais na economia, não é, sobretudo, e na administração. Então aquela carta foi que deu a ele a condição da vitória que ele obteve. Ele fez um governo cumprindo com o vice dele era um industrial muito importante, um empresário muito importante, José Alencar, de Minas Gerais, um mineiro muito, muito capacitado, não somente para tocar nos seus negócios, mas também na política, sabia ouvir bastante, conversava bem, como aliás é uma característica do mineiro, né? Enfim, e depois do segundo governo, quando terminou o segundo mandato dele, ele resolveu. Uns dizem que ele foi imposto a ele, né? Outros dizem que não, foi escolha dele. Veio a candidatura da presidente Dilma Rousseff. E então a nossa presidente não se ouve bem na administração do país e acabou redundando no afastamento dela da presidência. E a minha relação com o ex-presidente Lula sempre foi uma relação institucional e da minha condição de ser um ex-presidente. Um ex-presidente da República, junto com José Sarney, à época, éramos somente nós dois ex-presidentes investidos do mandato de senador concedido pelas nossas populações, pelos nossos eleitores de Alagoas e, no caso do presidente Sarney, lá do Maranhão. Então, era uma relação institucional, não é, que nós mantivemos, e só quem pode saber da importância da relação de um ex-presidente com o presidente que esteja no exercício é quem já foi. Então, na minha condição de ex-presidente, eu me senti no dever de poder auxiliar no que eu pudesse
nas ações que eu julgava corretas, não é? Em outras não, em outras eu criticava fortemente, fortemente. Mas a posição de alguém investido de um mandato de deputado ou senador que tenha sido ex-presidente da República com o presidente em exercício naquele momento é uma relação completamente diferente de um senador que nunca tenha sido presidente da República ou um deputado que também nunca tenha alcançado esse posto. Muito bem, a gente está chegando à reta final da entrevista. O senhor tem 2 minutos para fazer os seus agradecimentos, pedir o seu voto, dizer o seu número como candidato ao governo do estado de Alagoas aqui no programa Na Mira da Notícia. Muito bem, eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa gentileza de me terem convidado para participar desse programa Na Mira da Notícia, que é um programa, como disse no início das nossas palavras aqui, líder em audiência da 96 FM, rádio que teve como fundador o saudoso e querido Dr. Jorge, conselheiro Jorge Assunção. Agradecer a você, Ângelo, agradecer ao Marcos, agradecer, enfim, a todos os que fazem a rádio 96 FM por essa possibilidade de oferecer democraticamente os seus microfones para nós tratarmos de assuntos do interesse de Alagoas e do Brasil. Sou candidato a governador governador do estado. Vai acontecer, se eleito, algo também interessante, que caso venha a ser eleito governador do estado de Alagoas, vai ser a primeira vez na história do Brasil, na história republicana do Brasil, que um ex-presidente da República volta para ser governador do seu estado. Então isso é um detalhe, né? Mas um detalhe extremamente importante, porque isso tem uma carga simbólica muito forte. Enfim, e dizer que sou o candidato, portanto, a governador de Alagoas. Meu nome é Fernando Collor de Mello, meu número é 14, meu partido é o PTB. O PTB está coligado em Alagoas com o PL do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem o número 22, portanto, o nosso candidato a presidente tem o número 22 e o nosso candidato ao governo, o candidato da coligação PTB-PL, que sou eu, tem o número 14. Então eu peço o voto a todos vocês que queiram Alagoas desbravando novas searas, novas sendas para que nós possamos alavancar o estado num desenvolvimento inovador, num desenvolvimento que possa fazer com que o estado deixe a mesmice e se mostre com vigor diante do Brasil, com uma unidade da federação desenvolvida e que acabou de uma vez por todas com o analfabetismo e que deu um impulso muito grande à saúde e à segurança pública. Muito bem, ouvimos o candidato ao governo do estado de Alagoas pelo PTB, Fernando Collor de Mello, primeiro dessas entrevistas que acontecerão aqui no programa Na Mira da Notícia com todos os candidatos. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, uma ótima quarta-feira. Mais informações no 7segundos.com.br. Na íntegra essa entrevista também você vai poder acompanhar lá. Lembrando que vem aí na sequência a Voz do Brasil. Uma boa noite. Você ouviu 96 FM, Na Mira da Notícia. A apresentação Ângelo Farias. Até o nosso próximo programa. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa